Enquanto o Fernando ajeita aí as coisas, vocês podem participar tanto via chat, que eu vou estar aqui sempre atento, ou vocês podem levantar a mão e pedir um momento para o Fernando poder fazer as É, úteis. Isso fica à vontade. isso, fique tranquilo também, tá? Não precisa nem levantar a mão também. Se quiser já perguntar assim, a gente não tem isso não. Então, como todo início, né, de monitoria, a gente sempre dá um racional, né, o que que a gente vai falar, o que que é o tecido, e depois a gente parte para algo mais prático, né? Então, de início, né, desse conteúdo, eu gosto de abordar um pouco de cartilagem, depois ir para o tecido ósseo, e aí depois fazer uma relação entre eles dois, né? Porque cartilagem e osso estão intrinsecamente ligados, né? Então, cartilagem ela parte de um princípio diferente já dos tecidos conjuntivos que a gente via antes, né? Eram tecidos relativamente tinha uma quantidade de células, né, que produziam uma determinadas moléculas, né, tinha presença de vasos sanguíneos, apresentava, né, uma concentração dessas moléculas diferente e tal. Então, na questão da cartilagem, a gente observa um padrão diferente, né, tanto já o visual, quando você olha, você percebe que já tem uma coloração diferente, né, ele tem moléculas ali que se atraem pelos corantes de outra forma, a gente não vê a presença de vasos sanguíneos. Vou até colocar aqui a canetinha. Tá? Então, o tecido que é avascularizado. Então, quando eu falo que ele é avascular, por exemplo, então, de acordo, por exemplo, fazendo analogia com o tecido epitelial, a gente percebe que tem que existir algo adjacente a ele que faça, né, o seu suporte ali de nutrientes. Então, já uma posição, né, uma visão que vocês já poderiam ter aí sobre a histologia. Se algo não tem vaso sanguíneo, é necessário, né, que tenha algo ali, né, que seja adjacente, né, que seja proximal a ele, que dê, né, um certo tipo de suporte. Tá? Então, que dá esse suporte, a gente vai chegar daqui a pouco. Então, de início, tá? É legal que vocês entendam e memorizem e tentem relacionar o porquê, tá? Cartilagem é um tecido que não tem vaso sanguíneo, portanto, ele é avascular. Sobre a matriz extracelular, segue o padrão, né, de tecidos conjuntivos em geral. Ele vai ali secretar, né, os proteoglicano, os glicosaminos do glicano, vai secretar muita proteína do colágeno. Claro que tem outras moléculas, né, que a gente não vai entrar, porque é algo mais aprofundado, mas percebam que como ele tem esse jogo diferente de moléculas, né, de concentrações diferentes dessas moléculas, ele vai apresentar esse visual aí. Então, é uma cartilagem, né, ela tem um caráter, assim, que ela é maleável, né, ela tem um caráter também um pouco viscoso, às vezes. Então, acho que cartilagem vocês conhecem visualmente, né, acredito que vocês já pegaram, assim, um prato, já viram, né, fazendo ali uma carne, algo. Então, cartilagem, vocês têm um visual mais nítido do que seja, né? Porque comparando a um tecido conjuntivo frouxo, você não, acredito que vocês nunca tenham visto diretamente o que que é, né? Então, cartilagem ela tem ali a função de revestir algumas camadas, né? Dar suporte a algumas camadas, ajudar, por exemplo, na nossa movimentação do corpo, né? Justamente por esse caráter viscoso, esse caráter gelatinoso que ela tem. Então, por exemplo, numa articulação, de certo precisa ter, né, uma cartilagem ali, sobretudo para não deixar que os ossos, né, entrem em contato um com o outro e promova, né, uma força ali, um atrito, né, entre eles e desgaste, e também para proporcionar, né, a questão do peso ali do seu corpo, das forças que atuam, né, na hora que você se movimenta ou na hora que você levanta algo. Então, perceba que os tecidos conjuntivos geralmente estão, né, voltados para uma questão de suporte. Ele não está ali voltado para uma questão de vascularização e de suporte de nutrientes, mas ele está mais voltado para algo mais de sustentação, tá? Vixe, me perdi. Alguém levantou a mão? Não, Fernando, pode Ah, seguir. tá. Tá ok aí para vocês? Tô misturando muita coisa, dá para vocês estar entendendo aí o geral?
Me sinalizem Até aí então se o eu... pessoal não falou nada aqui não, mas se tiver falar eu converso com você. Pronto, aqui. Então, nessa questão aí do suporte. Então, numa questão de articulação e movimento, tá? A gente observa no contexto, tá, de movimentação. Então, a relação de ter essas proteínas, tá? De novo, né, num contexto de movimentação e de suporte, é muito interessante que tenham essas duas moléculas aí que tornam isso, de certa forma, um desempenho bom. Por exemplo, como eu falei a vocês que os glicosaminos glicanos, eles possuem carga negativa, né? Ele vai ser ali atraído pela água, né? A água tem sua polaridade. Então esse movimento, né, físico mesmo, proporciona que a água de um lugar, os nutrientes de um lugar, percorra toda ali a extensão da cartilagem. Então é importante que tenham essas moléculas. Tá? Então, se você pressiona um lugar, a água, né, por força mesmo hidrostática, né, e pressão, ela vai ir para outro canto. E junto com essa água, né, que estava em uma posição e foi para outra, ela carrega ali os nutrientes. Então, toda a cartilagem ela vai ser nutrida. Não só proveniente daquele tecido que eu falei a vocês, que ficava em volta deles. Então, perceba que tanto a movimentação e como a presença de tecidos adjacentes a eles ajuda a conformidade da cartilagem, tá? Então, a gente observa a presença de glicosaminos glicanos, muito mesmo, e de colágeno do tipo 2, tá? Então, são duas moléculas que são bem notórias aqui, e que é legal que a gente tenha esse conhecimento sobre a cartilagem. Alguém falou alguma coisa? Aqui, tá tranquilo? Tá. Como eu falei a vocês, ela também está intrinsecamente ligada ao tecido ósseo, né? A gente vai abordar isso lá pro final, tá? Eu vou explicar o porquê, como que se dá um crescimento ósseo, como que a cartilagem está ali agindo junto com ele. Mas de início, quero que vocês saibam que ele está intimamente ligado aí. O reparo da cartilagem, no reparo no sentido assim, de acontecer uma injúria, de algo, e a própria cartilagem, né, ela ter essa percepção do tecido e se regenerar, por assim dizer, é um pouco limitada, tá? Na real, é muito limitada, porque é justamente parte do princípio dessas células, elas têm uma capacidade de pouca divisão celular, né? Então, ela precisaria, né, ter reposição ali, caso alguma injúria acontecesse. E também é um tecido, né, relativamente denso, né? Então, para que a molécula saia de um lugar para outro, precisa haver movimento, né? Então, se você está tendo uma injúria aí, certamente você vai ter uma certa dificuldade de promover essa viagem de nutrientes de uma parte para outra, né? Mas, assim, a questão de reparo é muito limitado, tá? Pelas características do tecido física, que é essa que eu falei, e as características biológicas mesmo, tá? Então, é uma característica da hialina, ou da cartilagem em geral, ter essa questão de reparo muito limitado. Acho que Jailton pode até exemplificar isso melhor sobre cartilagens e até exemplificar também sobre a idade avançada, tá? Porque a gente, né, tem cartilagem aqui na nossa pele. Acho que Fernando, assim, na prática clínica, né, que eu faço parte atualmente, a gente vê principalmente nas artroses, artrites e processos inflamatórios. Com o avançar da idade, a gente novo não, né? Que a gente novo, a gente está ali produzindo o tempo todo essa matriz, esse líquido sinovial em algumas articulações, mas em outras pessoas, em outros perfis de público, as pessoas não têm essa mesma capacidade. E aí, com o passar do tempo, esse líquido sinovial ele vai acabando se perdendo com essa matriz aí. E isso vai ocasionando rigidez, né? Processos fibróticos, inclusive, e aí que cursa com as limitações de movimento. É uma das possíveis causas que estão associadas a esses processos aí degenerativos. pronto. E como eu falei a vocês, em questão de algo adjacente, né, a gente encontra, né, um tecido conjuntivo bem denso,
que envolve uma cartilagem. Eu falei a vocês que servia para dar um molde a ela, para dar um suporte também mecânico, para dar um suporte nutritivo, da origem, né, de outros condrócitos, de outros condroblastos, para a presença, né, de um tecido conjuntivo que envolve, né, suas extremidades. Eu vou mostrar uma lâmina daqui a pouco e vocês vão ver onde que vai se localizar, como é a aparência dele. Então, o pericôndrio que envolve, né, ele chama isso pelo seu prefixo, né, peri, né, da ideia de perímetro, né, de volta, e côndrio de cartilagem, né? Então, se a gente for juntar aí as duas palavras, então aqui, né, as células que vão fazer a presença, né, no nosso tecido de cartilaginoso vai ser os condrócitos, né? Então, côndrio, de novo, é de cartilagem e ócitos, né, de células. Então, sobre essa questão aí, esse racional de cartilagem hialina, de cartilagem em geral, tá ok para vocês? Sem dúvidas no chat, pessoal. Então, como eu falei a vocês, eu trouxe aqui, né, um exemplo de como que tá essa organização, né, maluca lá no nosso tecido. Então perceba, né, a íntima presença de várias, né, fibras de colágeno. Eu falei a vocês que, sobretudo, quem se sobressai nessa questão é o colágeno 2, mas claro que existem outros tipos de colágeno, e ácidos hialurônicos com seus proteoglicanos. Então perceba que segue o padrão, né, de tecido conjuntivo. Aqui, né, sendo relacionado, né, representado os condrócitos, perceba que eles estão, né, um bem próximo dos outros, né? Então perceba que esse grupo aqui de condrócitos está bem pertinho, né, bem do lado, bem adjacente a uma fibra de colágeno, tá? E isso é importante, né? Como eu falei a vocês, aquela questão lá de movimentação, aquela questão de transporte das moléculas por toda a cartilagem, tá? Então, geralmente vai ter as fibras colágenas, vai ter os proteoglicanos, glicosaminoglicanos e algumas proteínas também, né, aquelas multiadesivas, né, que são bem importantes, né, para fazer essa adesão aí das moléculas, essa comunicação. Então, como eu circulei ali um grupo de condrócitos, a gente observa, tá, numa lâmina histológica, vou até voltar aqui para vocês verem, que eles realmente ficam agrupadinhos, tá? Esses grupos são muito importantes para a fisiologia como um todo do tecido, e a gente observa também algumas particularidades desses grupos. Por exemplo, regiões que são mais coradas que as outras, regiões ali em torno deles que apresentam uma característica diferente. Essa imagem não está mostrando direitinho não, algumas coisas, o livro cortou, mas entenda, como eu falei da densidade do tecido e a dificuldade de substâncias, né, por si só, né, não tendo aquela pressão, viajar por ele como todo, se torna difícil, né, que moléculas saiam de um lugar para o outro. Então, a gente observando esses grupos isógenos, né, que são ali multiplicações de um mesmo condrócito, a gente observa que tem regiões, não sei se vocês vão conseguir ver daí, que apresentam cores diferentes, tá? Então, por exemplo, essa tem uma coloração diferente, essa também é diferente. Eita, eu fiz a mesma. E essa daqui tem uma coloração diferente, né? Então, perceba que tem um gradiente de coloração, né? Isso justifica porque quando a gente coloca, né, os glicosaminos glicanos o colágeno, eles vão se aderir, né, aos corantes. Então perceba, numa questão de densidade, né, uma questão aqui de densidade, como de novo, você física aí, perceba que existe, né, muita matéria aqui, né, muita massa de alguma substância para um pouco volume. Então perceba que ele vai se corar bastante aqui ao redor de de uma célula. Então, isso aí é a secreção, é a produção de matéria orgânica desse condrócito. E isso a gente chama de matriz territorial, tá? Então, ele envolve ali o território, né, da célula, tá? Perceba também que em volta delas, a produção, né, dessas moléculas deu uma leve escapada ali
e dê uma coloração diferente, tá? Então perceba aqui de novo que a gente consegue observar, por exemplo, olha, aqui está bem roxinho, se colou muito no cromatoxilina, e essa região aqui, tá? Tem bastante também, né, produção de moléculas orgânicas para produzir aí, para manter a vitalidade, né, a fisiologia como um todo desse tecido. Então percebe que essas três regiões circuladas apresentam, né, uma coloração diferente aqui desse espaço que eu acabei de circular. Tá? Então isso justifica, né, a fisiologia de novo, né, a densidade que a cartilagem é. Apesar de a gente achar que ela é um pouco mole ou por assim dizer, né, maleável e tal, a gente esquece também que ela tem esse caráter, né, denso, esse caráter aí duro e de sustentação que tem para garantir, né, toda a nossa morfologia aí, nossa fisiologia, garantir nossa movimentação. Essa questão aí de grupos exógenos, que é importante a gente observar nas lâminas histológicas, e assim, um caráter para reconhecer cartilagem, tá ok para vocês? Tá? Se cair assim, um monte de condrócito juntinho, você vai saber o que que é. Uma lâmina assim de traqueia, você vai, pô, aqui essa delimitação, aqui é cartilagem. Ô, Fernando, o pessoal pediu para repetir o conceito de matriz territorial. Pronto. A matriz, na real, essas matrizes que exemplificam, na real, eu acabei falando no território, sinalizei errado, mas, por exemplo, essa questão aqui que a gente observa que está mais corada e está bem próximo à célula, a gente chama de matriz capsular, né? Ela faz uma cápsula em torno da célula. E essa daqui, sendo sinalizada como territorial, ela cobre ali, né, todo o território daquele grupo exógeno. Então perceba que existe aqui uma delimitaçãozinha um pouco mais escura do que a do exterior, e ela faz, eu não sei se vocês vão estar conseguindo ver por causa da qualidade do nit, mas ali em torno dessas quatro células tá um pouquinho mais corado, tá um pouquinho mais escuro, e ali é justamente o que a gente chama de matriz territorial, né? É o território ali, né, ocupado pelas essas quatro células, esses condrócitos, tá? E por fora, a gente observa que existe uma matriz interterritorial, ou seja, justamente essas matrizes aqui, que ela está entre territórios. Então, ó, territorial, né? Capsular e essa linha aqui é a interterritorial, ou seja, ela está entre territórios de grupos exógenos, tá? Assim, é algo só, não é tão assim, importante vocês entenderem ou decorar isso, mas é algo mais de noção mesmo, é bem intuitivo, né? Essa questão. É importante que a gente observe isso, e se caso caia uma questão na prova, é por isso que eu estou abordando aqui, tá? Mas eu não vejo tanta importância assim, fisiologicamente falando, tá? Eu acho que é só mesmo questão de entender como ela é denso, ali como produziu muita matéria orgânica, é justo que não viaje por toda a extensão, né? Então existe partes que vai ter mais concentrações. É só uma questão mesmo disso. Você entendeu? Deixa eu respondi, na real, essa pergunta. Aí, Eli. Sim, você respondeu. Sim, existe a outra linha territorial também. Acho que também acabei de respondendo. Então, seguindo, eu botei aqui uma foto, né, uma eletromicrografia de varredura, para vocês verem aí, né, como que se organiza os condrócitos. Esse aqui é um grupo exógeno. Perceba que o desenho parecia que eles estavam mais perto, né, mas perceba a distância aí relativa. E aqui sendo retratados os condrócitozinhos, né, a sua matéria aí orgânica em volta. Perceba que existe, né, aquela questão das lacunas, né, geralmente quando um condrócito, né, ele sai do seu estado de blasto, ele tende a perder um pouco de corpo celular. Então meio que forma, né, uma cavidadezinha aqui na cartilagem mesmo, tá? Ele serve ali para fazer sua acomodação, tá? Então é só para vocês terem uma visualização como é isso de verdade, tá? Então os condrócitos sendo representados em amarelo e aí sua matriz orgânica, né, todos aqueles
colágeno e, enfim, os outros moléculas, né, aí na matriz. Então, como eu falei a vocês, ia mostrar aí uma lâmina que exemplificasse, né, tudo que a gente já tinha dito. Então, de novo, digo a vocês que ela é um tecido avascular, então necessariamente ele precisaria de um tecido conjuntivo que seja adjacente a ele, né, para promover ali uma questão de compartilhamento de nutrientes. Falei a vocês também que existe, né, outro tecido conjuntivo que dá suporte mecânico a ele e também ajuda na produção de novas células, tá? E a gente observa que ele fica bem próximo, né, à cartilagem, a gente dá o nome dele de pericôndrio. Falei a vocês que ele faz o perímetro. E gradientes, né, falando agora em cartilagem, a gente observa que existe um gradiente, pela cor mesmo, né, pela quantidade de moléculas, que para o centro até a parte mais externa, a gente observa um gradiente de cor que vai ficando de claro até mais escuro. Isso é explicado porque lá para o meio da cartilagem, por assim dizer, vai ter a maior secreção de moléculas, né? Então, se tem a maior secreção de moléculas, é digno de se corar mais, tá? E lembrar, né, que como ele tem muito glicosaminoglicano, ele é muito atraído pela hematoxilina. Então, por isso que cartilagem hialina apresenta esse estado aí, essa cor meia roxa, azulado. Tem lâminas, por exemplo, que fica um roxo muito, muito escuro, né? Então, justifica que é uma cartilagem que teve ali muita secreção, né, muita produção de glicosaminos glicanos, tá? Claro que também não deixou de fazer os colágenos, tá? Então, uma diferença visual, por exemplo, desse tecido conjuntivo para esse conjuntivo especializado é justamente aqui também a concentração, né, de fibras colágenas, né, tanto no tipo, né, que são diferentes, porque fibra colágena, fazendo a relação aqui com corantes, ela se cora muito com a eosina. Então perceba que elas têm uma característica mais alaranjada, diferente dessa daqui, que tem uma característica, né, mais roxa, azulada. Tá? Isso é explicado pela concentração e pelos corantes, né, que são quimicamente atrativos. Né? Então, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Então, quando a gente fala de crescimento, né, crescimento de cartilagem, a gente observa dois tipos de crescimento. Um crescimento que parte aqui do pericôndrio e vai em direção, né, ao interstício da cartilagem, e um crescimento que a gente observa do interstício, né, o meio ali, o nome mais bonito pode dizer que é o meio, para o exterior ou outras ramificações aí da cartilagem. Então perceba que existe algo de fora para dentro e algo de dentro para fora, né? Não necessariamente só em direção aqui ao pericôndrio, né? Pode vir para cá, pode vir para cá, enfim. Então é unidirecional aqui, né? Esse crescimento. Então eu sinalizei aqui, né? O intersticial, deixei aqui relacionado o azulzinho com o azul. Então percebe que o crescimento intersticial, tá? É interessante que vocês saibam isso. É um grupo ali isógeno, até um contrócitozinho, que está passando por processo de crescimento. Então, esse daqui vai, né, se multiplicar, claro, vai se dividir ali através de sinalizações celulares e, de certa forma, como dois corpos, né, não ocupam o mesmo lugar do espaço, de certa forma, esse tecido aqui vai ter um crescimento, né, ele vai crescer para alguma extensão aqui. Tá? A gente tem que lembrar, tá, que a gente está tratando de algo tridimensional, tá? Então, vai crescer aqui, né, a largura, a profundidade, a altura, né? Então, a gente tem que manter esse pensamento da histologia, tá, de 3 dimensões, tá? Então, crescimento intersticial é um crescimento, basicamente, né, falando assim em palavras mais simples, é um crescimento que parte ali do centro da cartilagem, tá, para fora, tá? Então, no caso, o que indica ser, né, pensando assim empiricamente, é que os condrócitos estão, né, se multiplicando ali, estão se dividindo para aquecer ali a cartilagem, tá? E o crescimento aposicional, deixei aqui demarcado com em vermelho, são justamente os condrócitos ou os condroblastos que estão sendo aqui formados na região aqui do pericôndrio, essa regiãozinha aqui
mais simples, né, que vão partir, de certa forma, lá para o interstício. Não necessariamente é por meio, né, mas eles vão partir aqui, sair dessa região do pericôndrio e vir mais para a região aqui da cartilagem hialina, tá? Então perceba que existe, né, crescimentos aí que promovem essa característica dela, tá? Isso aí é só mais uma informação que eu considero importante para entender a fisiologia de crescimento e formação de uma cartilagem e também visando, né, a nossa prova, tá? Geralmente pode aparecer aí uma questão sobre isso. Então perceba que a gente tenta, né, nós monitores, fazer aí uma questão da prova, né, focar no conteúdo e focar em algo que seja minimamente interessante, né? Então, a gente apresenta aí, você observa, né, esses dois tipos de crescimento. Pode falar, Jair. E aí é o seguinte, pessoal, dica de vida, né? De vida e de prova. Saibam quais são os tipos celulares e principalmente cada função deles e em que momento do tecido ele exerce a sua principal função, porque isso é importante para entender, né? Principalmente em contextos de fisiologia normal, quanto também nos processos patológicos. Isso. É interessante também, né, na histologia, a gente relacionar os nomes, né? Vocês viram, por exemplo, em epitélio tem um prefixo, agora aqui em cartilagem está aparecendo outro prefixo. Então, percebam, né, que toda célula que está presente em um tecido, ela vai ter um nome, né? Justamente porque, claro, ela vai ter um nome diferente porque ela muda a sua forma de agir, seu visual. Então, de certo, precisa de outro nome, né? Então, vocês vão ver, por exemplo, em tecido muscular, que a célula, né, os compartimentos como todos vão ter um prefixo que vai denominar que aquela célula, aquele compartimento é de um tecido muscular. Aqui na cartilagem a gente já está vendo na questão do condro. Então, essa questão de saber, né, como o Jair falou, as funções, nos dá, né, certa visibilidade, né, certas, enfim, dá para formular, né, certas coisas e relacionar, porque aí a gente consegue discernir o que é cada coisa, a gente consegue discernir a função, a localização. Então é legal que a gente tenha essa visão, tá, sobre a histologia. É importante que a gente relacione o nome e a estrutura. Inclusive fica até mais fácil, né, você lembrar condro é cartilagem, aí você vai saber, pô, ócito é uma célula, né, que já passou ali do seu estado mais jovem, provavelmente ele está secretando menos coisas, sua atividade diminuiu, né, um blasto, pô, tá relacionado, tem um condro antes do blasto, pô, é uma célula da cartilagem, né, blasto que significa jovem, né, então tem uma atividade celular um pouco mais ativa, né, então é uma relação bem legal para vocês fazerem, em adicional, né, a questão que eu falei das 3 dimensões, tá? No nosso corpo, a gente observa mais dois outros tipos de cartilagem. Eu não vou me aprofundar muito nisso daqui, mas eu quero que vocês percebam que não só existe a cartilagem hialina, né? Existe a fibrocartilagem e a elástica. De novo aqui, ó, um prefixozinho. Elas são cartilagens que são encontradas em regiões mais diferentes do que o usual, tá? Do que a gente costuma trabalhar. Então, por isso que a gente não foca muito. Mas perceba que essa cartilagem, essa fibrocartilagem, esse azul, tá? Pelo amor de Deus, a gente não curou com hematoxilina e eosina, aqui é outro corante. A gente encontra, sobretudo, tá? Nos discos sinoviais, tá? São discos ali das nossas vértebras, e ali tem um constante, né, forças agindo. Então é necessário que exista, né, uma cartilagem, ossos, né, tem uma característica mais que ajude mesmo, né, na movimentação, que ajude na nossa sustentação, para não fazer ali o desgaste dos ossos, né, uma região que tem muita atividade. Então perceba que existe ali, já fazendo uma analogia, eu falei que a gente não ia adentrar muito, mas perceba que já existe uma concentração ali de colágeno diferente. Perceba que agora já apareceu aqui, ó, um colágeno tipo 1, né? O colágeno tipo 1 é um colágeno que apresenta maior sustentação. Então, um disco, né, de cartilagem entre vértebras, né, da nossa coluna, precisa ter mais força, né? Então, ali o colágeno tipo 1 vai agir juntamente com o tipo 2
para promover essa característica de cartilagem e algo também, né, que promova ali a nossa sustentação. A elástica, de novo, não é corada com uma toxina iosina, esse corte aqui. A cartilagem que tem muita elastina, né? Então, ela tem uma característica elástica mesmo, de esticar, de fazer, né, movimentos não tão bruscos, mas que promovam, né, uma elasticidade. A gente encontra sobretudo na nossa orelha, na nossa epiglote, tá? Então, são ali características da elástica. A gente não precisa focar muito nelas, mas perceba também que os grupos exógenos delas, ó, que interessante, se apresentam de formas diferentes, tá? Isso é uma característica, né, entre a cartilagem. A gente percebia que os grupos exógenos na hialina era algo mais parecido com isso. Perceba que na fibrocartilagem que é diferente. Inclusive, tem a presença de uma célula aqui que a gente não observava. Isso é uma informação importante para a hialina, por exemplo. A gente observa que uma célula, sendo sinalizada com essa seta, é um fibroblasto. A gente não observava fibroblastos na cartilagem hialina. Já na fibrocartilagem, há a presença de fibroblastos. Então, se aparecer algo lá na prova, ou você imaginava que tinha fibroblastos na hialina, por exemplo, aqui já mata aí, né, mais uma dúvida, mais uma questão, mais alguma coisa, tá? Então, partindo agora para algo mais prático, e de novo visualizando, a gente adicionou aqui alguns cortes, tá? De cartilagem hialina. Vocês têm alguma dúvida anterior a isso, para que a gente possa agora aprofundar um pouco aqui na questão prática? Pode falar, Jéssica. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, que não é minha não, é de uma amiga minha, só que ela não pode estar aqui, e aí ela mandou eu perguntar. Como que as células da fibrocartilagem amadurecem? O professor explicou como ocorre o processo nas cartilagens hialina e elástica, que possuem pericôndrio, mas essas que são nutridas pelo líquido sinovial, ele não comentou se era o mesmo processo ou tinha algo diferente. Pronto. Segue o mesmo padrão, né? Você pode tentar responder ela ali. Eu vou só pegar uma água aqui, que eu Certo. tô morrendo de sede rapidinho. Certo, Aí quando vocês vão tranquilo. conversando, eu vou aqui correndo aqui na cozinha. Só um instante, viu? O processo de maturação, Jéssica, acontece da mesma forma que o habitual. Apesar de ser um tipo diferente de cartilagem hialina, eles compartilham da mesma fisiologia, tanto da parte de proliferação quanto amadurecimento, tá certo? E se ela tiver alguma outra dúvida, pede para chamar a gente no privado, ou lá no grupo mesmo, caso ela sinta mais à vontade. Certo. Alguém mais com alguma outra dúvida, pessoal? Eu coloquei até uma ideia, uma dicasinha aí. Porque na histologia vocês vão ver só que muitas células recebem o nome de fibroblastos, condroblastos, osteoblastos. Então, assim, vocês vão ver que tem muito essa terminologia blastos. E sempre que houver blastos no final da célula, ela significa uma célula mais jovem, certo? Uma célula que foi produzida recentemente e tem ali as suas funções pré-definidas e mais atuantes, digamos assim, né? E quando a terminação é mais para ócitos, osteócitos, condrócitos, miócitos, ela já tem uma função, né? Uma funcionabilidade celular um pouco mais desgastada, né? Porque já passou pelo processo de blastos, já está em ócitos, ou seja, é uma célula mais velha. Então, sempre quando vocês ouvirem essas terminologias, sempre tentem associar também a qual estado mesmo de produção, de maturação mesmo, de disponibilidade essa célula pode estar. Alguém mais tem alguma dúvida? Antes que a gente parte para a prática. Essa questão da nomenclatura pode elevar para sangue, né? Os eritrócitos. Tá? E como a gente vai estudar osso,
e lá parte para a medula, a gente vê muito eritroblastos, né, sendo produzido. Aí ele vai e passa, né, em estado de eritrócito para nossa corrente sanguínea. Então, há vários exemplos aí legais que a gente pode, né, exemplificar com ócitos e blastos. Então, acho que a gente pode dar continuidade enquanto Beatriz vai formulando a pergunta dela. A gente já está quase matando aqui tudo da cartilagem hialina, né? Então, de novo, né, relatando vocês que é um tecido avascular, visualmente, não lembro se vocês conseguiram ver algum vaso em algum transversalmente, ou longitudinalmente, ou obliquamente. Eu nunca vi, né? Não sei vocês, olhando lá as lâminas na sexta ou na segunda, eu nunca vi. Então, visualmente, dá para matar que não tem, né, vaso sanguíneo. Então, é um tecido que é avascular. A gente observa que há necessidade, né? Perceba que esse tecido conjuntivo e um vaso sanguíneo que já sendo bem representado, há a presença, né, do pericôndrio para dar aquela forma, aquela sustentação. E perceba, né, que o estado, né, dessas células já são um pouco mais diferentes que estão no meio, justamente porque estão ali em processo de formação, de crescimento, justamente já para entrar na fase final de condrócito, tá? Então percebam, né, que daqueles crescimentos que eu falei, né, o intersticial e o aposicional, tá? Então a cartilagem, né, se comporta mais ou menos assim, um tecido que vai ser adjacente a ele, perceba aqui, um tecido adjacente, o pericôndrio que também vai estar tanto do lado inferior como do lado superior. Os tecidos aqui, né, conjuntivos, que estão ali voltados para a nutrição, também vai estar em estado, né, superior e anterior. Então, perceba que uma cartilagem ali não é tão lá essas coisas, né? É mais ou menos o visual dela, a questão dos grupos isógenos, como eles atuam. A cartilagem ali é bem fácil de reconhecer, né? Sobretudo aí que perceba que existe, né, uma concentração de células que ficam mais unidas às outras. Porque essa imagem está muito boa para a gente relacionar aqui aquelas matrizes territoriais, interterritoriais. Então perceba que hialina é uma cartilagem muito fácil de ser reconhecida, muito fácil de descrever. Tá? Então, se cair lá na prova de vocês, ou vocês estão estudando aí alguma patologia em algum laboratório, a cartilagem é bem de boa, né? Então, 5 minutos, ok. Isso é um corte longitudinal. Perceba que o que existe não está muito aproximado, mas se vocês conseguiram perceber, tem um tecido epitelialzinho ali, tá? Então ele dá uma certa dica em que posição, né, em que corte foi feita essa lâmina. Então é um corte longitudinal, tá? Isso é um corte, tá, galera, de traqueia. Tá? Então, se cair um desse, por exemplo, na prova, tá? Vou até dar um zoom aqui. É um corte de traqueia. Então, se fosse para vocês descreverem, tá? Vou dar uma dica aqui como fazer a prova prática. Tá? Então, supondo, né, que seja esse quadrante aqui, tá? Esse seja a lâmina que vai cair para vocês. Então, como que vocês descreveriam isso na hora lá da prova, tá? Eu particularmente gostava de dizer tudo que eu estava vendo, tá? Então, eu dizia, tem tecido ali epitelial, tem tecidos conjuntivos, dizia os tipos, tem, tá tendo sendo representada ali a cartilagem. Então, a partir disso, né, e pela organização de camadas, eita, eu diria, né, que possível órgão pode ser, tá? Isso eu sei, né? Pela sua organização eu já sei que órgão é, mas não sei se vocês conseguiriam dizer qual. Então você poderia dizer, né, que é um corte de traqueia, que ali a parte mais inferior está sendo representado com um tecido epitelial, né, ciliado e pseudoestratificado. Embaixo dele vai ter só membrana basal, sobretudo ali vai ter um tecido conjuntivo que vai nutrir tanto o epitélio como a cartilagem. Então, depois vocês vão seguindo essa linha de raciocínio, sabe? Da parte de uma localização até a outra, tá? E aí, a partir disso, de você ter descrevido, né,
todas as estruturas possíveis, todos os tecidos possíveis daquele campo, você começa a explicar um pouco da fisiologia, tá? Num corte desse, eu enxergo como principal a hialina, tá? Então, é legal que você dê mais enfoque na hialina, tá? Então, você descreve ali com o tecido vascular depois, que tem a presença de X colágeno, de certa forma, a movimentação ajuda na contribuição da nutrição dele, nananã. Então, vai seguindo essa linha de raciocínio para você responder, né, uma prova prática. Então, você reconhece, descreve as estruturas e aí você faz uma linha de dissertaçãozinha sobre como funciona, tá? Então, essa é uma dica aí, como que eu fazia, né, na hora das provas práticas, tá? Então, se você fizer isso, saber reconhecer, descrever direitinho, aí o professor vai dar a nota máxima para vocês, visando, né, a questão de avaliação. E é uma coisa que a gente não pode só visualizar, né, que é prova. Já deixa você falar, tá, Jéssica? A gente tem que entender, tá, galera, que histologia é um ramo, assim, que contribui para todas as áreas, tá? Não é porque eu e Jailton somos monitores de histologia, não, mas sempre gosto de dizer, porque os tecidos, eles se conversam entre si. E aí a gente consegue dizer, né, uma patologia, descrever uma inflamação. Então é importante entender a histologia, não só decorar as estruturas, tá? Pode falar a Laina e Liza também, enfim. Pode me falar, meninas. Na prova prática, a gente precisa dizer que tipo de corte é. Existem cortes que às vezes é bem difícil de você dizer se está transversal ou longitudinal. Mas se você conseguir dizer, é legal, né? Dá uma impressão pro professor que você está entendendo a disciplina, né? Laina ia falar uma coisa. Tá bom. Então, E assim, sobre as cores também, a gente precisa dizer que está um tom mais claro ou mais denso por causa de alguma coisa, ou também se isso não é, como posso dizer, tipo, é essencial para a nota ou para a prova, assim. tudo faz parte da nota, né? Se você conseguir dizer o porquê que tal região escurece mais ou se cora mais, é legal que você diga, porque você acaba também entrando na fisiologia, né? Nesse caso aqui da hialina, tem muito glicosamina glicano, então ele vai se corar muito com a hematoxilina. Então, você já pode dizer um aspecto visual e também entrando na fisiologia, né? Não é isso? Sim, certo. Jéssica, uma coisa importante que você pode também estar sempre associando sempre use tonalidades, né? No caso, assim, tá atendendo muito ao roxo, tá com hematoxilina, né? Se é o rosa, a eosina, tenta fazer essas associações das cores com o nome mesmo do corante, que você consegue também traçar boas relações entre o que você está vendo no tecido e as células que estão presentes também no meio, tá bom? Tá bom, Mas certo, obrigada. isso, mas eu vou delimitar aqui a área da cartilagem para você. Como que tira isso? A cartilagem, Matheus, é justamente isso aqui, ó. Essa delimitaçãozinha aqui que eu circulei. O que está em volta dele aqui são tecidos conjuntivos e bem aqui abaixo tem um epitéliozinho. Tá? Mas cartilagem é isso daí, tá? Então, cartilagem aí para vocês está ok. Claro que peço, de novo, né? Monitoria né, não é uma aula, a explicação né, a nível do professor, é claro. Então, em adicional a isso, né? Não só dependam da nossa aula, né? Por assim dizer. Vão ler o livro, vá pesquisar na internet, entre no Storage Guide, passeiem pelas lâminas, vejam a estrutura. Isso vai ser muito bom para o entendimento de vocês, tá? Não. A fibrocartilagem tem os grupos isógenos aqui. E a elástica também, perceba que tem uns grupinhos de células, né? Os condrócitos bem agrupados. Mas só que eles se organizam de diferentes formas, tá? Pronto.
Então, acho que cartilagem a gente já matou aí. A gente já pode seguir para osso, né? Pronto, né? Mas e os ossos, né? O osso também é tecido conjuntivo, né? Aliás, tô falando na parte densa, né, dele ali. É tecido conjuntivo, é um tecido que é especializado. E o osso ele tem diversas funções aí que a gente eleva além, né, do suporte mecânico, né, a sustentação que dá no nosso corpo, né? Então, o osso ali ele tem um caráter muito interessante. Eu vou falar aqui agora na questão do racional dele. E aqui nessa ilustraçãozinha eu tentei fazer, né, um agrupado de células. Aqui percebeu que existe um agrupado, né, uma densidade de células no exterior dele e algo mais trabeculado, né, uma peça na rede. Em adicional também coloquei umas hemáciazinhas e umas células imunológicas. Então perceba já observando aí o caráter visual tem um esquemazinho bem mal feito, né? Perceba que um osso, né, ele tem uma parte que é mais densa celularmente falando, até em questão de mineral mesmo, e uma parte mais interior que parece ser algo mais esponjoso, né? Então, por isso que a gente fala, né, osso denso e osso esponjoso. Então, o visual de um osso, cortando ele, né, longitudinalmente ou até transversalmente, a gente observa isso, né? Uma delimitação mais densa de células e matéria orgânica e inorgânica também, e algo mais interior, né, mais esponjoso. Isso eu acho que todo mundo já tem conhecimento, né, já viu anatomia, já comeu aí uma coxa de um frango, uma coxa de um cordeiro, algo assim, tá? E lembrar, né, de novo a vocês que a cartilagem hialina ela está intrinsecamente relacionada com os ossos, né? A cartilagem hialina ela é precursora dos ossos, tá? A gente vai explicar um pouco isso mais na frente, esse processo, mostrar a lamina histológica disso, tá? Eu deixei para mostrar justamente depois de dizer sobre o osso. Então, cartilagem hialina, tá? Ela faz parte aí da produção, né, dos nossos ossos. Faz parte ali, por exemplo, também se quebrou, né, fez uma injúria ali, partiu, a cartilagem hialina também vai atuar naquilo ali. Eu vou explicar, eu e Jailton, né, a gente vai explicar direitinho como que ocorre isso, mas não deixem, tá, de esquecer que cartilagem hialina tem essa relação intrínseca com o osso, tá? Então, um racionalzinho de osso aqui. Jailton, você quer falar aqui um pouco sobre osso? Eu estou buscando aqui o meu resumo de osso. Vá dando Ah, postagem então pronto, tudo bem. rapidinho. Então, galera, esse slide aqui eu trago, né, uma ilustração de um osso. Não está sendo representado, claro, que todas as partes dele, mas perceba que é um osso de caráter longo, né? Então ele possui aqui, né, uma parte que é articulável, né, a outros ossos, outra região, e essa parte articulável, né, tem uma presença ali da cartilagem. Então, de novo, ó, aquela relação que eu falei, que cartilagem e osso estão ali um do lado do outro. Então, não só faz parte da formação, né, da formação que eu falo, né, a criação do osso mesmo, tá ali também voltado para a questão né, da movimentação dos ossos, né. Um osso, tá, então, voltando mais agora para o racional sobre ele, a gente observa, né, a presença de cálcio e de fosfatos, né. Isso é uma característica muito bem presente do osso. Então, como a gente fala que tem muito cálcio e muito fosfato, já até me dá ali uma suposição que serve como algo de reserva, né? O cálcio é muito importante para nossas reações químicas do nosso corpo, né? O cálcio ali está voltado para algumas reações, né, neurológicas, né? Algumas sinapses, por exemplo, dependem de cálcio. Nosso sangue depende de cálcio. Nossos ossos, né, dependem do cálcio para ter ali sua forma. Então, diversas reações do nosso corpo dependem dessa molécula aí, desse átomo, né, do cálcio, tá? E a gente observa, tá, olhando aqui para um osso, que essa fórmula, né, molecular, né, esqueci, essa fórmula química aqui, a gente encontra, né, a união desses átomos e a gente observa que
a gente vê essa hidroxiapatita, né? A gente observa que esses moléculas unidas, esses átomos unidos, formam um sal, né? Uma matéria inorgânica chamada hidroxiapatita, tá? Então, isso aí é muito importante para garantir a fisiologia de um osso, tá? Então, essa hidroxiapatita, tanto na questão de impactos, né, de forças atuantes para a distribuição, né, dessas forças do nosso corpo, é justamente promovida aí por essa questão da hidroxiapatita, tá? Então, partindo agora para um pouco de função, a gente observa, né, a questão de sustentação. Eu já dei até falei um pouco, né, sobre os cálcios e tal, a reserva de nutrientes. A gente observa agora já uma diferença do tipo de colágeno. Lembrar que a gente observou que um colágeno tipo 2 na cartilagem promovia um aspecto mais gelatinoso, mais maleável. Agora um osso não tem esse caráter, né? Tem um caráter mais duro, mais denso. Então justifica ser pelo colágeno tipo 1. Tá? É um colágeno que tem maior número, claro, e ele tem esse caráter de dureza, né? De ser firme ali. Tá? Isso é um caráter do tipo 1. E, de novo, a gente não só encontra um tipo de colágeno, né? A gente encontra vários outros tipos. Tá? Mas, em geral, né, em sua maior parte, o colágeno tipo 1 é o mais presente no osso. Tá? E, de novo, é um tecido cognitivo, né? Vai ter ali proteoglicanos, glicosaminos glicanos, proteínas multiadesivas, né? Claro que essas moléculas, né, essas proteínas vão atuar de diferente forma, né, de um local mais maleável, mais mole, né, por assim dizer, para um local mais duro, como o osso, mas perceba que é um tecido conjuntivo. Ele vai ter as propriedades, vai ter as moléculas que um tecido conjuntivo tem normalmente, né? De novo, né, o osso, como um tecido conjuntivo, ele apresenta, né, fatores de crescimento, tem ali respostas imunológicas, né, como presença, né, e emissão de citocinas. Então, tem ali uma série de funções, né, não só voltado ao que a gente achava sobre o osso, né. E tem uma frase muito interessante que tem gente que não considera osso como órgão, né? Mas os ossos, né, são os órgãos do sistema esquelético, né? Um sistema é composto por órgãos. E para ser um órgão, né, uma estrutura para ser considerada órgão, ele precisa pelo menos ter a presença de 3 tipos de tecido. Então a gente observa o tecido, né, ósseo, a gente observa tecido adiposo também dentro do osso, a gente observa tecido hematopoético dentro do osso, a gente observa tecido cartilaginoso dentro do osso. Então tem uma discussão aí, tem gente que não considera órgão, tem gente que considera órgão, tá? Então parte de vocês aí, se vocês querem ou não considerar um osso como órgão, tá? Acho que já eu até não sei se tem uma opinião formada sobre isso, se é uma discussão relevante aí no meio, né, da clínica, da medicina. Então, deixa eu dar uma apagadinha agora. Quando a gente fala de osso, tá? Quando a gente fala de lâmina histológica de osso, a gente dá enfoque, né, a essa área aqui que a gente chama de epífise e a área aqui que a gente chama, né, que é a diáfise, né, a parte aqui mais medial aqui do osso. Então, a gente observa, né, justamente essas partes aqui que eu estou circulando e serve, né? Esse quadrado, por exemplo, serve para ensinar, né, nos mostrar como é que um osso está organizado, né? Observar ali como as células estão organizadas, como que poderia funcionar a fisiologia, né? Observar ali aquelas trabéculas, o que tem dentro de um osso. Então a gente observa, sobretudo, essas duas regiões. E na região aqui de epífise, quem já pegou aí a anatomia, né, a região ali que chama, né, de cabeça do osso, serve justamente para a gente entender, né, como funciona um crescimento ósseo, né, como que se dá aí a relação, né, de cartilagem e crescimento ósseo, tá? Então a gente usa essas duas regiões, a gente vai observar essas duas regiões em lâminas, e aí a gente consegue conversar mais sobre como que é esse tecido, tá? Alguém tem alguma pergunta específica para tecido ósseo de racional antes que a gente parta para dê segmento aqui? Aqui é um
um ossozinho, né, cortado longitudinalmente. Então perceba aí, né, a questão do tecido ósseo compacto e o esponjoso, né? A gente observa até visualmente isso. Então a gente já pode dar seguimento, né? Acho que vocês já estão ficando mais cansados, a gente também. É muita coisa mesmo e até parou para conversar aqui, então bora adiantar um pouquinho, né? Então, falando sobre as células que a gente encontra no tecido ósseo, de novo lá, ó, de novo, né, formando um prefixozinho, o ósteo, que dá indício o local, que é um osso, e a questão do blasto e do ósseo. Tá em inglês, né, mas acho que vocês conseguem relacionar. Então, a gente observa, né, 4 tipos de células principais no nosso tecido ósseo. Vou dar primeiro enfoque aqui no osteoblasto. De novo, né, uma célula ali que vai produzir muita matriz, é uma célula mais jovem, então ela vai se encontrar ali um pouco mais exterior ao osso, né? Ela vai estar ali formada para dar ali a forma do osso, produzir as matérias orgânicas e inorgânicas que atuam, né, para a produção do osso. Já um osteócito já é uma célula, né, que já está ali, perdeu sua atividade, já apresenta até um citoplasma um pouco menor. Perceba também ó, que existem algumas projeções dessas células. E aí a gente, olhando aqui na lâmina, a gente vai explicar melhorzinho um pouco sobre as células, tá? Sobre os osteoclastos, já apresenta agora um sufixo diferente. Perceba que é uma célula que tem um aspecto mais, né, cuboide, tem a presença aqui de vários núcleos, ó, que legal. E é justamente a célula que, caso você haja uma necessidade de remodelação de um osso ou de reabsorção de cálcios e outros nutrientes que encontram no osso, é essa célula aqui que vai ser sinalizada para atuar e aí promover um desgaste ali, né? E jogar cálcio para a corrente sanguínea. Isso é, né, a função mais geral de um osteoclasto. E as células aqui, ó, osteoprogenitoras, a gente encontra também no tecido ósseo, é quase ali uma célula-tronco, né? São as células osteoprogenitoras, né? Como o nome diz, né? Progênese. Vai dar ali, vai... É a partir dela, né, que surge as células do tecido ósseo, tá? Então, a gente encontra essas 4 células aí em um corte histológico, ok? A gente vai vendo elas aí de acordo vai passando. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Então, olhando um esquemazinho de osso, a gente observa mais ou menos assim. Eu trago vocês, por exemplo, um osso imaturo, um osso compacto e um osso esponjoso. Um osso imaturo é um osso que está ali crescendo ainda, né? Então, perceba já fazendo aqui uma distinção entre um osso maduro e um osso imaturo. Perceba que existe uma grande quantidade de células em um osso imaturo e uma desorganização, né? Perceba que não tem, né, essa organização bem certinho aqui, essas lamelas, né, que um osso maduro poderia ter. Então, perceba como está sendo formado, é um osso que está um pouco ali, até um pouco mais mole, né, um pouco mais frágil, e perceba ali uma quantidade e a desorganização de células, sobretudo aqui são osteoblastos, né? Já um osso maduro, a gente observa, né, que os osteoblastos já produziram, né, já fizeram sua atividade de produzir matéria orgânica e inorgânica, e agora eles entraram, né, perceba até a conformação, né, saiu desse formato para esse formatozinho, perceba que já produziu a matriz, e como é algo duro, essa célula não consegue, né, se comunicar direito com outras, né, não consegue ter um certo tipo de nutrição, e isso promove nessa questão como posso dizer, de sair algo mais nutritivo e ela produzir uma atividade para algo menos inativo, né? Ou algo mais inativo. Então perceba que até o seu corpo celular deu uma mudançazinha. Isso justifica porque, né, ela precisa, né, se adequar ao ambiente. Se é um ambiente que não tem muito movimento de moléculas nutritivas, né? Fala assim de qualquer coisa, enfim. Me perdi aqui. Mas, enfim, então percebam que tem uma mudança, né, até visual das células, de um osteoblasto para um osteócito. E saindo agora, né, de algo mais que era mais compacto para algo
esponjoso, percebam, né, as trabéculas sendo formadas aí. A gente encontra esse osso esponjoso, sobretudo, né, no centro dos nossos ossos. E é aqui, em ossos longos, né, que vai ser formado aí nossa medula óssea, né, que vai ser aqui que vai ser formado sangue, vai ser formado os leucócitos e também vai ter a presença aí de alguns tecidos adiposos. A gente vai ver isso na prática, no âmbito histológico, e vai ilustrar melhor aí para vocês. Sobre os osteoclastos, já que está sendo representado aqui nesse esquema, perceba que aqui seria um, um buraquinho, né, para fazer uma reestruturação, né? Teve algum erro, alguma injúria e tal. Então, os osteoclastos, perceba que estão ali trabalhando para fazer a remodelação daquele lugar, tá? Então, ele está ali jogando sais altamente corrosivos, né, ou ácidos, para promover aí essa mudança aí dessa conformação. Ou essa pessoa aqui desse osso está precisando, né, de cálcio no sangue. Então, os osteoclastos ali estão atuando para fazer essa remoção aí de cálcio e jogar na corrente sanguínea. E percebo de novo aqui, agora já um contraste, né, com cartilagem, tecido ósseo já é um tecido que é vascularizado, né? Tanto vascularizado como presença de nervos, tá? Então perceba aí que tem vasos entremeados dentro dos nossos ossos. Isso, o osso compacto ele fica na região mais externa do osso. Realmente para dar, né, a forma, a questão de um impacto, se houver aí, o tecido ósseo melhor atua contra isso, né? E para fazer a medula óssea, imagine fazendo medula óssea num lugar bem denso desse. A gente não ia ter quase sangue, não é isso? Imagine se tem uma injúria aí, perder sangue, como que você ia dar suporte para promover o retorno de sangue? Então aqui mais outro esquemazinho, percebam, né? Que existem células em diferentes locais. Dando aqui uma ressalva de novo, não osteoclástico. Perceba que ele está na parte interna, tá? Então ele está na parte interna do osso. Então você vai encontrar osteoclastos em regiões, né, não externas, então vai ser interna. Então em um buraquinho assim, por exemplo, bem visível, você vai poder ver um osteoclasto. Então você vai bater seu olho nesses locais para você tentar encontrar um. Percebam, né, que as células osteoprogenitoras, como eu falei, vocês vão dar origem às células dos ossos. Então perceba ali formando um osteoblasto e depois passando em seu estado, né, de osteócito. Então perceba que ele saiu da região externa, entrou na real não entrou, né? Ele produziu ali sua matriz orgânica em volta dela. Então percebam que saiu de estado de osteoblasto para osteócito. Então basicamente é esse esquema aí que deixa, né, de ser um osteoblasto para ser um osteócito, tá? Então é uma célula que saiu de algo mais quase similar a uma célula-tronco, passou pelo estado de blasto, produziu sua matéria orgânica em volta dela, e aí, como a matriz orgânica endureceu, por assim dizer, ela entrou em seu estado quiescente, né? Então, ela em seu estado agora de óssito, tá? Tá ok essa questão do esquema para vocês? Percebam de novo, a cartilagem de novo vai sendo retratada e os dois estão lado a lado. Ok. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Então, uma lâmina histológica, tá, galera? A gente observa assim. Eu sei que vocês estão cansados, mas alguma alma boa, alguma alma viva aí, de bom coração, conseguiria dizer o porquê que tecido ósseo a gente observa assim, em caráter mais rosado, não tão alaranjado assim, mas algo mais rosado? O porquê? Eu sei que é por causa da usina, mas alguém sabe o porquê que ocorre isso? Uma dica faz parte principalmente da Constituição. Seria calcificado e descalcificado? Só pode falar, Matheus, aí a gente fala o que Jéssica falou e o que ele. Pode, pode falar, Matheus. Estou aqui ouvindo. Ah, eu não sei se seria por causa da medula óssea. Mais alguém para. Pronto, Ariel, isso mesmo. Então,
Vocês falaram processos importantes para o osso. Jéssica também abordou. Eu entendi porque que ela falou maturo e não imaturo e não maturo, tá? Realmente aqui tem um osso que está desorganizado, tem mais células do que o outro, então um é um imaduro e o outro não. Mas não é isso, tá, Jéssica? E Matheus também. É justamente a questão do colágeno, tá? Lembra lá que eu falei isso no início, né? Eu falei que a hialina era bem corada com a hematoxilina e os colágenos dos tecidos adjacentes que apareciam de cor laranja ou rosada era corada pela iosina. Então aqui não vai ser diferente. Aqui tem muita presença de colágeno. Eita, cadê a canetinha? Tem muita presença de colágeno do tipo 1, do tipo 10, do tipo 9, do tipo 8. Então, essa questão do osso aparecer esse formato, essa cor rosa, né? É justamente pela atração da eosina com as fibras de colágeno, tá? Então já percebam aí também, inclusive, a grande quantidade de colágeno do tipo 1 que tem aí, promovida aí, né? Pela essa coloração. E o que Jéssica falou não está errado, mas não responde a nossa pergunta. Isso aqui é um osso imaturo e aqui é um osso maduro já. Então perceba que esse osso aqui ele já passou, ele está sendo formado. Perceba que não tem as lamelas que a gente observa, né, que a gente chama de ósteo. E não se preocupem, vou dizer o que é isso. E a quantidade de células, né, os osteoblastos aqui atuando, produzindo a matriz óssea. Perceba que algumas regiões aqui ó, já está até ficando um pouco mais densa. Perceba que já está até se corando um pouco diferente, tá? Mas a gente não tem como discernir muita coisa sobre isso aqui. Agora já percebam, partindo agora para esse lado, né, a produção aqui já é um osso que já foi formado. Perceba que as células, né, aqui não tem, né, essa lacuna sendo retratada, então perceba que esse osteócito ele já diminuiu um pouco seu corpo celular em relação ao outro. Então, justamente como ele diminui, né, e ele produziu, perceba que forma, né, uma que a gente chama de lacuna, tá? Então, como ele não tem, né, como mais produzir muita matéria orgânica ou receber nutrientes para que ele promova sua atividade celular, ele dá uma diminuída no seu corpo celular, né? Seu núcleo, seu citoplasma, suas organelas. Então, isso é uma explicação porque a gente observa lacunas, tá? A gente também observa lacunas, e vocês viram, né? Eu acho que vocês viram. A gente observa lacunas também na cartilagem, tá? Matheus, quer falar mais alguma coisa ainda? Ok. Essa questão aqui de osso maduro e osso não maduro tá ok pra vocês? Não sei se eu expliquei bem ou dei uma confundida nas coisas aí. A gente vai, o próximo slide a gente vai entender aqui, tá? Esse esquemazinho, mas só foi para mostrar a vocês essa indagação aí, queria perguntar. E isso na medula amarela tem a presença de tecido adiposo. Claro que tem outras coisas ali dentro, né? Mas assim, a maior parte é tecido adiposo. O tecido adiposo, tá, galera, nos nossos ossos, serve sobretudo para diminuir a densidade dele, né? Então, uma das principais funções é diminuir a densidade de um osso. Então, você, né, tem um aspecto, o osso não vai ser tão pesado, né, por assim dizer. E também produz hormônio, né? Tecido ósseo ou tecido adiposo tem a função de produzir hormônio. A presença de lacunas é só no maduro, tá? Se você viu isso daqui, por exemplo, e achou que era lacuna, isso aqui é um ósteo sendo formado, é outra estrutura, tá? Mas a lacuna, tá, de novo, é porque o osteócito não está recebendo, não tem muita atividade para ele, não tem muita nutrição para ele, não tem muita resposta para ele. Então, por isso, ele diminui um pouco aí sua atividade, diminui seu corpo celular, tá? Mas percebam, né, a desorganização de um para o outro, a quantidade de células de um para o outro, tá? Então, agora... ok. Então, voltando agora, né, para a questão de esquemas e para a gente entender, né, como que um osso maduro está organizado, a gente observa esse esquemazinho aqui, tá? Então, eu vou indo da parte mais exterior do osso para a parte mais interior, tá? Então, perceba que aqui é o exterior, perceba que está um osso
compacto, né, sendo representado aqui, nessa extremidade é um osso compacto, e aqui um osso esponjoso. Então, como essa região compacta está ali sendo representada aqui, então essa parte aqui vai ser, né, a parte mais exterior, e aqui mais interior do osso. Na parte... Então, o exterior do nosso osso, galera, tem um revestimentozinho de tecido conjuntivo, tá? Um tecido conjuntivo um pouco denso, uma mistura ali entre denso e frouxo, que a gente chama de periósteo. Olha de novo a questão do jogo de palavras. Peri, né, da intenção ali, né, de perímetro, envolve ali os ossos. Então, vai cobrir o osso como um todo, para promover também, né, uma questão de difusão de matéria orgânica para o osso, produção, né, o transporte do sangue produzido do interior para o exterior, tá? Uma questão também de conservar, né, as estruturas, né, não danificar aí as partes do osso, fisicamente falando. Então, a gente tem uma camada de tecido conjuntivo que recobre o nosso osso. Eu vou mostrar a vocês depois em lâmina histológica isso. Então, perceba a rica vascularização que tem no nosso osso, tá? Dá uma apagadinha agora. E perceba também que ele é altamente organizado, né? Ele tem aqui umas lamelas sendo formadas, parecendo um bolo de casamento, perceba. E os osteócitos que fazem essa articulação, né? Fazem essa obra de arte, né? Por assim dizer. Então perceba que existe, né? De certa forma, um círculo aqui que passam vários canais de sangue, né? A gente chama esse círculo, sobretudo, de ósteon, tá? Então perceba que um ósteon sendo retratado, perceba que ele cortou, né, várias camadazinhas e está parecendo com uma escadinha, né? Mas esse ósteon é justamente essa lamela aqui, ó, essa organização de vários discozinhos, né, que ajuda na fisiologia do osso. Então esse caráter, né, desses ósteons, esses círculos que estão um dentro do outro, serve justamente na hora de você, como posso dizer, na hora que tem um contato com o osso, ele espalhar de certa forma as forças, né? Então não promover desgaste ali na hora de você estar exercendo algum tipo de força em um osso. Então ele promove ali, né, esse estado, dá uma apagadinha aqui. Então essa organização justamente dá a entender, né, e ajuda nessa distribuição de forças aplicada no osso. E não só isso, né, perceba que também dentro de um ósteo, né, tem um canal central que passa, né, vasos sanguíneos, né, passa artérias ali e vênulas, e também percebe que tem um tracinho ali em amarelo, que é justamente um nervo, tá? Então você sente dor em um osso, né, justamente por causa desses nervos que estão ali entremeados no nosso osso. Então, né, um tecido que recobre ele, uma estrutura altamente organizada, muito denso, muita produção de colágeno tipo 1, e outras proteínas também. E, partindo agora para o interior, a gente observa, né, a questão de outro tecido conjuntivo. Perceba que existe um fora e outro dentro. A gente chama esse tecido conjuntivo de endósteo. Tá? Endo, né, o prefixo endo, dá a entender que é algo, né, do interior ali. Tá? Então, por isso que a gente chama de endósteo. A gente vai, de novo, vou mostrar isso tudo a vocês na prática e a gente conversa sobre. E agora, partindo para o interior do osso, a gente observa, né, o estado aí esponjoso dele, que serve sobretudo para armazenar a medula amarela, como o Rian falou, ou a medula vermelha, né, a medula aí que vai produzir as hemácias e os leucócitos. Tá? Eu sinalizei aqui, ó, as osteoprogenitoras, elas que, em sua maioria, compõem, né, o tecido conjuntivo aí do endósteo, tá? Então, se precisar produzir mais células aí do osso, né, mais osteoclastos ou osteócitos, é justamente essas células osteoprogenitoras, tá, que vão produzir, tá? Então, ele vai se localizar aí na região de endósteo. Não se preocupe, tá? Isso aqui a gente vai explanar direitinho em lâminas histológicas, tá? E fazendo, né, uma analogia à anatomia, a gente observa que esses vasos sanguíneos são, sobretudo, são forames, né? São buracos ali no nosso osso. Então, a gente chama de forames nutrícios todos esses furos, né, essas perfurações que tem no nosso osso, que serve justamente, né, para presença de vasos sanguíneos ou de
de tecido aí nervoso, tá? Essa questão aqui, esse esquemazinho tá ok para vocês? Então, só mais uma observação. Esse buraco central aqui dentro de um Washington, a gente observa que tem, né, alguns vasos, de certa forma, descendo aqui. A gente chama de canal de Harvey, que foi a pessoa que descobriu ele. Então, perceba que um Washington está conectado ao outro, que promove essa comunicação, né? Já que se é algo muito denso, né, o tecido ósseo é muito denso, as moléculas não vão conseguir viajar de jeito nenhum, eles precisam de uma certa comunicação. Então, você observa, por exemplo, que um Washington se comunica com o outro através aqui, ó, através de vasos sanguíneos. Então, tanto na parte, né, de profundidade, né, um Washington vai descer aí, né, como posso dizer, viajar por toda a superfície, um Washington, através desse canal de Harvey, e uma comunicação com outro Washington, perceba que existe, né, um vaso sanguíneo aqui transversalmente aqui organizado. Então, um Washington comunica com o outro através dos canais de Volkmann, né, que foi a pessoa que descobriu isso. Então, perceba que, apesar desse caráter, um tecido ósseo, né, de ser muito denso, não ter essa comunicação, o nosso organismo, nosso corpo achou um meio, né, de promover aí uma questão de viagem, né, de nutrientes por todo o tecido, tá? Como é um tecido conjuntivo, ele precisa, né, de uma nutrição, ele precisa nutrir algo, precisa transportar, precisa sinalizar, tá? Então, tudo aí que provém do osso, né, a gente viaja aqui nesses vasos sanguíneos e desemboca aí, né, para os outros tecidos do nosso corpo, os outros órgãos, tá? Eu misturei muita coisa aqui, tá ok para vocês esse esquema? Vocês estão conseguindo relacionar? Podem me sinalizar. Eu sei que vocês já estão cansados. Eu também estou cansado, Jair está cansado, Ian está cansado. Me sinalizem aí que tá tudo ok. Já estão enjoados de ouvir minha voz. O Rian falou que tá ótimo. Já tá acabando, tá? Eu juro pra vocês, já tá acabando. Vocês querem dar uma pausa, beber um café, uma água, ir no banheiro? Se quiser, a gente dá uns 5 minutinhos aqui e a gente pode retornar, se vocês quiserem. Rian botou aí, pode seguir. Porque falta alguns slides, só 2 slides, se não me engano, né? Então, Uns 2, terminar logo. 3, negocinho, besteirinha. Pronto. Então, apesar dessa explicação bem superficial que eu dei a vocês, tá? Leiam sobre a organização do osso depois. É importante entender, tá? De novo, a histologia é muito importante. Tá, não é puxando a sardinha não para que eu trabalho. Então, isso aqui, tá, galera, é um corte histológico, tá? De uma região densa de osso, tá? Ele é corado por outro tipo de corante, tá? E para fazer lâmina de osso, por exemplo, a gente precisa tirar, né, a matriz inorgânica dele. A gente não só tem aqueles processos histológicos comuns que a gente observa nos tecidos dito mole, né? A gente precisa tirar toda a matéria inorgânica, né? Tirar o cálcio, tirar ali os fosfatos e etc. Através de processos de acidificação, tá? Então, são corte, né? Que não está corado com hematoxilina e eosina. Acho que vocês já conseguiram perceber. E perceba, né, os ossos agora sendo retratados transversalmente, né? Perceba que foi feito um corte aqui na altura dessa região e mostrado aqui a gente. Então, perceba que um ósseo sendo retratado, perceba que vários osteócitos, né, compõem as lamelas dele. Lamela, tá? É isso daqui, tá? Isso aqui é uma lamela, isso aqui é outra lamela. Perceba que os osteócitos, como eu mostrei a vocês no início, deixa eu até voltar aqui, ele tem, né, essas projeções. E essas projeções servem para ele se comunicar com outra célula que está adjacente a ele, tá? Na hora que ele está produzindo lá a matéria, ele vai, né, se prolongando até encontrar outra célula ali e faz uma junção, né, comunicante. Então, não só necessariamente tem que depender dos vasos sanguíneos para produzir algum tipo de sinalização, algum tipo de comunicação, tá? Os osteócitos, como vocês podem ver, eles têm diversas projeçõezinhas aqui que ajudam nessa comunicação. Também ajuda na questão física, né? Ele espalha aí as forças, né? Ele
não deixa, né, se concentrar em algum lugar e para produzir alguma injúria, né? Então, o centro, né, do canal de Harvey sendo representado, devido ao corante, a gente não consegue ver os vasos sanguíneos aqui, tá? Não são quimicamente atrativos pelo nesse tipo de corante utilizado, mas vocês sabem que tem, né, presença de vasos sanguíneos. E aqui é um canal de Harvey sendo exemplificado. Lembrar, tá, que a gente tá se tratando de uma figura tridimensional, então na hora do corte não necessariamente pega sempre tudo certinho. Então, deixa eu dar uma apagadinha, vou fazer aqui mais um desenho. Na hora que cortou mais ou menos nessa região aqui, ó. Então, você ainda consegue delimitar aqui os vasos sanguíneos que estão, né, nesse canal de Harvey. Então, percebe mais ou menos que esse ósteon aqui está se comunicando com outro aqui embaixo, ou pode estar se comunicando com esse daqui. Eu percebo a organização que esse tecido conjuntivo, né, ósseo é interessante. Ele é muito bonito, inclusive um dos tecidos mais bonitos que eu acho. Tá? Então, perceba aí a característica dele, né? A comunicação, o transporte, como é que funciona, faz todo sentido, tá? Se você for relacionar a teoria com a prática, tá? Então, lembrar lá dos tipos de colágeno pode iluminar aí sua mente para definir aí diversas funções, tá? Esse corte aí tá ok pra vocês? Eu deixei de explicar algo? Entenderam aí Você contemplou bem, Fernando. Entenderam aí a questão do transversal? Entenderam aí que cortou certinho aqui na altura intermediária de um canal de Volkmann e assim conseguiu ser representado nesse corte? Isso são relações, tá, galera, que vocês já deviam ter na mente de vocês, tá? A prova já tá chegando, tá? E é legal que vocês já tenham isso em mente, tá? Essa questão do tridimensional que parte por duas dimensões, tá? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Pronto. Esse slide, tá, eu vou mostrar aqui rapidamente, só um motivo mesmo de curiosidade, bem rápidozinho, umas eletromicografias de varredura, tá? Então, exemplifica um pouco aqui sobre como o nosso tecido ósseo é organizado. Por exemplo, aqui, um osteócito sendo representado de uma lacuna e suas projeções. Perceba que inúmeras projeções são produzidas, são feitas através, né, do seu corpo celular e se conectam aqui com outras. Ó. Então, isso garante aí, né, a comunicação. Eu falei, tá, que vai ser bem rápido. Aqui eu estou osteócito, perceba, né, em sua lacuna e suas projeções. A outra projeção de outro osteócito está na região aqui, vindo se comunicar aqui com ele. Aqui um osso denso, ó, perceba a diferença contra um osso esponjoso. Aqui é um zoom, tá? Bem profundo mesmo, de uma região densa, tá? Então perceba que as fibras de colágeno interagindo umas com as outras. E aqui, tudo riscado, são os ossos. Perceba, né, a quantidade de lacunas sendo representada e a organização das lamelas, né? O canal de Harvey aqui e não dá para ver um Volkmann aqui nesse corte, né? Então eu trouxe só essas figurinhas, essas imagens aqui, só para vocês verem, ilustrar, né, como realmente são, né? A gente sair um pouco de esquemas, não é isso? Pronto, então a gente vai partir agora para algumas lâminas, fazer uma parte mais prática, tá? Deixa eu só beber um pouquinho aqui de água. Inclusive aconselho vocês beberem também, e aí a gente dá continuidade, tá? Aqui é uma lâmina de tecido ósseo, né? Acho que vocês já estão reconhecendo. Uma característica que vocês podem reconhecer é tentar observar, né, as lamelas, os ósseos sendo formados. E de novo, né, a presença do colágeno tipo 1 vai se corar muito com a usina. E aqui, tá, galera? Olha que matado interessante. Eu falei a vocês que a parte exterior de um osso ele é revestido por tecido conjuntivo. Então perceba, olha esse tecido conjuntivo aqui da parte exterior sendo representada, tá? Então, ó, uma matada aqui, se cair um corte desse na sua prova, você vai saber aqui, ó, a região mais exterior de um osso. Ó, as lacunas aqui, bem visíveis dos osteócitos. Aqui só a lacuna e um osteócitozinho aqui
sendo representado. Essa célula aqui, ó, perceba que eu acabei de circular, tem um corpo celular um pouco maior. Se a gente desse um zoom mais nela, a gente poderia dizer se é um possível osteoclasto, né? Olhando de longe, você não consegue discernir. Mas pelo seu corpo celular um pouco maior, a gente pode dizer que parece ser um osteoclasto. Perceba também que, né, ela está dentro aqui de uma lacuna bem grande, né? Muito provavelmente, se for um osteoclasto, ela está fazendo aqui sua atividade, né, fisiológica de certa forma, destruição. Perceba também a rica vascularização, ó, um vaso sanguíneo aqui sendo representado. Então, basicamente, tá, galera, um osso uma lâmina histológica de osso é muito semelhante, visualmente, assim, com um tecido conjuntivo denso na modelado, não é isso? Mas lembrar, ó, pelo amor de Deus, não deixem de lembrar que a presença de lacunas, a presença, né, dos ósteos, há diversos canalículos aqui sendo formados, justamente, não sei se, deixa eu dar um zoom para ver se vocês vão conseguir ver, são essas partezinhas que não estão coradas com colágeno, são justamente esses canalículos que servem para comunicação entre os osteócitos, tá? Então, projeções aqui estão sendo passadas nesses canalículos, tá? Então, vou passando aqui um corte longitudinal de um osso, a gente conseguiu captar um canal de Volkmann. Provavelmente tinha um ósteo nessa região aqui e outro nessa, que estão fazendo aí, né, sua comunicação através do canal de Volkmann. Então perceba, ó, um vaso sanguíneo aqui sendo representado, ó, sua parede aqui, o seu endotélio sendo representado, hemácias, né, sendo aqui também contempladas nesse corte. Então é um indício para você saber que é um vaso sanguíneo, se é um canal de Havel, um canal de Volkmann, tá? E aqui, fazendo mais outro parâmetro que, pô, essa lâmina está muito boa, perceba que isso aqui, ó, é uma grande lacuna, perceba, né? Obviamente, eu acho que vocês conseguiram ver que é um espaço que não possui, de certa forma, nada, e perceba que existem algumas células que estão envolvendo aqui essa grande lacuna, que é esse canalzão aí. Então, essas células são justamente os osteoblastos, tá? Também tem ali algumas células osteoprogenitoras. Não dá para discernir quem é quem, porque visualmente se parecem muito. Mas perceba que um osteoclasto pode ter agido para fazer esse canal, assim como osteoblastos modularam ele também na hora de sua formação. Mas perceba que na parede aqui, né, desse buraco, né, tem aí a presença de osteoblastos, justamente porque ele não está envolvido em uma matriz óssea muito densa, então ele consegue ter sua atividade interessante. Perceba também que está intrinsecamente ligado com o vaso sanguíneo, então se precisar de algo, alguma coisa, ele vai sinalizar ali e vai obter seu tipo de nutriente. Então, eu quero que vocês entendam a relação e a diferença entre um osteócito para um osteoblasto. Perceba que seu corpo maior, ou seu corpo citoplasmático, é bem maior, não há a presença de uma lacuna, né, evidente aqui, e ele está em um estado de atividade. Perceba também que ele está, né, de novo, adjacente a um vaso sanguíneo, que é os vasos sanguíneos do nosso corpo, que promove, né, a nutrição, né, o compartimento de moléculas que, pô, fazem parte aí das reações químicas. Tá ok? Esse corte, vocês conseguem entender esse canal de Volkmann? Tudo certo, Fernando. Pronto. Como que você identifica, né, uma lacuna de um osteócito ou um canal de Haver? Ó, pelo tamanho, tá? O tamanho vai ser bem evidente. E você também pode ter essa lâmina que não está sendo muito contemplada, mas você pode observar, às vezes, né, as lamelas circunferentes entre eles, tá? Então vai ser algo mais ou menos assim. E você vai conseguir ver, aqui, ó, perceba a diferença entre uma lacuna e um canal de Haver. Olha o tamanho dele. Claro que a gente não pode só se basear em tamanho, mas perceba que ele está, né, centralizado de um ósteo, está centralizado em diversas lacunas que envolvem dele. E uma lacuna, perceba que
pô, tamanho pequeno, vai ter uma célula ali dentro. Então, são inúmeras ali marcações que você pode ter como base. Como os nutrientes chegam nas células mais distantes desses vasos sanguíneos. Pronto, lembra... Ah, esse slide aqui tá ótimo. Pronto, lembra das comunicações que eu falei dos osteócitos? Pronto, essas comunicações, eu falei de comunicações comunicantes. Lembra lá, comunicações comunicantes do tecido epitelial, que a gente comentou um pouco sobre aquelas junções. Então, vai ser basicamente assim, tá? E, de novo, sempre tem muito vaso, muito vaso, então é muito difícil ter um osteócito que não está muito próximo de um vaso, sacou? E para exemplificar de forma mais real, eu trago aqui a vocês um osteoclasto. Perceba, né, a quantidade de núcleos, né, presente nele. Uma célula, tá, que produz, ou que tem vários núcleos, a gente chama de sincício, tá? Uma célula que tem mais de um núcleo. E perceba a diferença, né, do tamanho desse, por exemplo, desse osteócito aqui. Observe, professor Aidi, a lacuna aqui sendo representada e um osteócitozinho aqui dentro. Perceba o tamanho desse osteócito para esse osteoclasto. Perceba também a diferença desse osteócito aqui para esse osteoblasto. Aqui, ó, a comparação entre eles dois, tá? Então, são diferenças bem evidentes, tá? Tá ok aí a visualização para vocês? A gente já tá acabando, tá? Falta só um slide. E vocês estão guerreiros aí. 1h40 aqui, ouvindo maluquice minha. Voz fina, voz ainda de doente de rinite. Ok. Ó, e outra coisa, ó, se aparecesse um corte desses aqui, visualizando aqui esse corte desse osteoblasto, por exemplo, vocês conseguiriam dizer se a gente está numa região esponjosa ou uma região mais densa? Vocês conseguiriam dizer? Alguma alma boa, viva aí, que ainda está em presença entre a gente, conseguiria discernir? Galera, essa é a hora de errar, essa é a hora de falar besteira, tá? A gente tá aqui pra isso. Não tenham vergonha que eu e Jailton aqui, a gente fazia cada pergunta pros professores, então não tenham vergonha não. Pronto. Vocês não estão errados, mas eu partiria um pouco de um princípio um pouco diferente. Eu diria que estão no intermédio dos dois. Sabe por quê? Porque o osteoclasto ele precisa, né, corroer, de certa forma, né, aplicar ali seus ácidos em algo mais denso. Né? Então perceba que essa matriz aqui está um pouco densa. Tá? E aqui, mais para o interior desse osso, está um tecido mais frouxo, né? Tem até umas hemácias aqui, umas células leucocitárias sendo formadas. Então, eu diria que está em um intermédio entre os dois. Tá? Mas vocês não estão errados. Então, se visualizarem aí a questão esponjosa, tá ok. Mas eu acho que melhor diria, na real, que tá um intermédio entre os dois, tá? Então, aqui, né, de novo, né, tecido ósseo sendo formado, aqui um osteoclasto, e aqui, ó, tem uma mistura, tá, de tecido conjuntivo frouxo, com osso, com sangue, com hemácia, com linfócitos, leucócitos, tá? Então, tem uma mistura aqui na trabécula do osso, que eu convido a vocês, tá, a lerem aí no livro. E se a gente for parar para conversar aqui, vai até meio-dia, e aí não tem ouvido que aguente, né? Então, como eu falei a vocês, esse aqui é o último slide, tá? Esse aqui já acaba a nossa apresentação. E aí vocês vão poder dar uma respirada, voltar a viver, tá? Então, como eu falei a vocês, cartilagem está intrinsecamente relacionado com o osso, tá? E uma das interações é justamente a formação de um osso. Então, eu trago aqui a vocês um esquemazinho de fases de formação, tá? A gente chama de
formação endocondral, tá? Então perceba que de uma cartilagem pequena foi formando o osso, que aí ele foi se tornando mais denso, foi promovendo aqui aspectos esponjosos, surgimento de vasos sanguíneos. Aqui, ó, a região de epífise que eu falei a vocês, que a gente dava um enfoque para entender o desenvolvimento do ósseo. Então perceba, ó, a parte superior, como vai saindo de algo cartilaginoso até algo quase puramente, né, ósseo, tá? Então, essas são as características importantes para vocês verem, tá? Eu vou disponibilizar esse slide para vocês, depois que vocês darem uma olhada mais com calma, tentar aí aplicar a teoria na prática, tá? Então, como que a gente visualizaria isso numa lâmina? Como eu falei, a gente pega a região de epífise. Então, eu circulei aqui, a gente vai dar uma olhada, sobretudo nessa região aqui, e assim entender como que isso sai de algo cartilaginoso para algo ósseo, tá? E trabecular, inclusive. Então, esse vai ser o corte que a gente vai observar. Perceba que a epífise aqui não está toda, já não é completamente cartilaginalina, já tem a região aqui de osso sendo formada, né? E aí a gente vai observando. Então, eu demarquei nessa região, perceba, aqui a epífise do osso, e aqui um pouco de metáfase, tá? Então, a gente vai dar agora um zoom em cada partezinha e a gente vai conversando sobre até chegar aqui na parte mais central, tá? Então, a gente vai seguindo aqui, através de imagem, dessa região rachurada para essa região aqui mais vazada, tá? Conseguiram entender a analogia aí que eu fiz? Que a gente vai sair de uma região para outra através de imagens. Ok. Então, a primeira imagem que eu trago para vocês é justamente essa regiãozinha aqui, ó. Contempla um pouco desse tecido ósseo e um pouquinho da parte inicial de cartilagem. Lembrar, né, de novo, né, a gente está falando de crescimento de ossificação endocondral. Perceba que anteriormente esse aqui era cartilagem e aqui já virou osso. E ainda restou um pouquinho de cartilagem. Inclusive, já comecem a ver a diferença, né, de concentração de moléculas. Perceba que essa região que se corou menos e uma região aqui mais embaixo está uma região que se corou mais. Então, isso dá indícios, né, que uma região, essa aqui, tem poucas moléculas em relação a essa, tá? Isso já é uma primeira observação que a gente faz. Outra observação é perceber que os grupos exógenos existem aqui, mas são um pouco mais organizados em relação com a parte de baixo. Então, perceba que esses grupos de condrócitos são menos organizados do que esses, ou são mais organizados do que esses aqui embaixo. Perceba que eles estão espalhados, né, aleatoriamente, e aqui perceba que estão formando umas fileirinhas, tá? Vou dar outra apagada aqui. Então, a gente já tem duas análises, né, visuais em relação a isso aqui. Então, galera, na formação de um osso, a gente tem uma série de sinalizações químicas, uma série de moléculas químicas que fazem essa conversão da cartilagem para osso, tá? Então, percebam aí que saiu, né, de algo cartilaginoso para um tecido ósseo lá embaixo. Então, os condrócitos aqui estão, né, produzindo em sua maior atividade, estão passando por um processo agora, vão ser estimulados a entrarem em maior atividade e serem empilhados um no outro. Então, a consequência disso, tá, de um empilhamento e de uma extrema atividade é a produção, né, de matriz orgânica. Então, se ele produz muita matriz orgânica, sobretudo nessa região aqui circulada, concorda comigo que vai ser uma região... Isso, e Alina? Concorda comigo que vai ser uma região que tem maior concentração de colágeno do tipo 2, tem um pouco do tipo 1 também, mas tem essa conformação, e aí vai ficar um pouco mais denso aquela parada ali, aquela região. Então, se ficar mais denso, concorda comigo também que vai ser difícil de promover o movimento de moléculas? Então, se você tem isso na sua cabeça, né, de estar em intensa atividade, né, intensa atividade contra uma atividade um pouco mais fraca, aqui vai ser uma região que vai ficar muito densa.
e aí não vai conseguir, né, promover essa dispersão de moléculas. Então, o que vai acontecer com esses condrócitos dessa área circulada aí embaixo é o que a gente chama de estado de quiescência, né? Ele vai se transformar em condrócitos muito inativos, e aí eles vão morrer literalmente, né? Não vai ter ali aquele movimento, lembra lá, de viagem de moléculas através de flexões? Então não vai ter aqui, e essa parte desses condrócitos vão entrar aí em estado de morte celular, tá? Isso, de novo, através de sinalizações químicas e estímulos, né, de replicações, de produção de matéria orgânica. Então, perceba, visualmente, tá? Essa região aqui é diferente dessa, tanto de organização como de produção de matéria inorgânica. Então, já perceba aqui, ó, que a partir dessa região abaixo da circulada, nessa região aqui, os condrócitos já começam a sumir, né? Os condrócitos estão sumindo e aí está começando já a ter a formação ali de tecido ósseo, tá? Então, serviu ali só para produzir matéria orgânica mesmo do osso. Perceba também que existe, né, uma pequena entremeações aqui ainda de resquícios, né, de cartilagem no nosso osso. Então, a gente vai dar agora outro zoom e a gente vai conseguir visualizar isso melhor, tá? Então, visualmente, vocês conseguirem entender e um pouco da lógica aí, me sinalizem nesse corte. A gente tá falando disso aqui, ó. Conseguiram entender aí um pouco a relação? Me sinalizem aí. Ou eu compliquei demais, ou falei maluquices. Tá, então tá todo mundo aí, acho que surpreso. Posso repetir sim. Ó, visualmente você vai ver que tá diferente, né, a coloração. Isso dá indício, né, à produção de matéria orgânica. E a organização dele, perceba, né, que aqui tá algo mais organizado e aqui é algo mais organizado, né, a gente fala que tá empilhado. Então, devido a essa concentração de matéria orgânica aqui e inorgânica, né, sobretudo de colágenos, vai ficar mais duro a região, e aí, como esses condrócitos não vão conseguir se nutrir de certa forma, eles vão morrer. E aí a gente consegue ver um desaparecimento aqui desses condrócitos nessa região aqui, que já tem um pouco de osso, tá? Então pronto, a gente deu agora... Vixe, deixa eu apagar isso aqui. Pronto, agora a gente vai dar um zoom nessa região aqui, tá? E aí a gente vai conseguir observar mais estruturas. Então perceba, aquela matriz dos condrócitos, né, que morreram ali, por apoptose e tal, serviram como base, né, para sinalizar a produção de osso, né? Serviram também como reagentes químicos, né, nutricionais também para os osteoblastos que vão surgir ali e diversas sinalizações para produzir. Então perceba que já não existe mais condrócitos aqui, uma pouca porção aqui em cima, mas que começa também a assumir, né, a matriz orgânica aqui da hialina. Perceba agora que já começa um osso mais esponjoso. Perceba também que a gente já consegue discernir o que é trabécula e o que é tecido hematopoético, né? A questão da medula óssea. E aqui tem uma série de células que a gente pode sinalizar. Por exemplo, falando em osso, perceba aqui, ó, as células que estão na parte exterior dessa trabécula, né? São os nossos osteoblastos. Já perceba aqui umas células que estão interiorizadas no osso, não conseguem, né, fazer aquela troca de nutrientes, já estão aí no seu estado de ósseo. Perceba também que a lacuna, né, a gente consegue, é bem evidente, tá? Então, a gente descendo aqui, não tem muito o que falar disso aqui, dessa parte. De novo, né, a gente está partindo dessa parte para isso daqui. A gente falou dessa parte mais escura, já falou um pouco disso aqui, e agora a gente vai entrar mais aqui dentro do osso. Então, eu dei um zoom de novo aqui na região, só para vocês verem mais aproximado. Perceba aqui, ó, muito tecido conjuntivo, tecido hematopoético, né, a produção de sangue, tem muita vascularização aqui, a gente não consegue muito discernir os vasos nesse corte, mas
Tem cortes muito legais, tá? No Storage Guide. Dê uma olhada no Storage Guide. Vocês vão conseguir ver cortes que exemplificam e deixam muito claro e evidente que muitos vasos sanguíneos saindo da nossa medula, tá? E saindo, sobretudo, daqueles forames que eu falei a vocês. Então, dando um zoom aqui, né, no tecido ósseo, perceba, tá? De novo, os osteoblastos sendo representados, os osteócitos bem característicos, tá? Já a cartilagem, né, e a lina sumindo. E agora, bem adentro do osso, né, agora bem já a fundo, perceba já quase inexistente a cartilagem de alina. Isso aqui tudo vai sumir, vai servir de nutrição para esses osteócitos e a presença aí da nossa medula. Agora já começa a aparecer o que Rian perguntou sobre a questão da medula óssea amarela. A gente está entrando mais na questão de posição, né, geograficamente, mais lá para o centro do osso, né? Está mais na região do centro do osso. Então a gente vai observar muito tecido adiposo agora. Perceba que não está corado, né? Justamente porque no processo histológico da célula adiposa, né, o tecido adiposo, ele sai ali a gordura. Então por isso que não está corando. Então justamente aí, Rian, isso aí que é o tecido adiposo da nossa medula, né? A nossa medula amarela, tá? Também, claro, que não deixa de existir sangue, né? Então, galera, basicamente é isso. Doeu, mas acabou. A gente chega no fim, tá? Disso tudo aí, é muita informação, eu sei. De novo, é muita informação, mas mesmo assim ainda é básico. Ainda não chega também ao nível do professor. Tá? Então, o que a gente tenta mostrar aqui a vocês é tentar estabelecer um raciocínio para a histologia, tá? Então aí, eu sei que é difícil, é tudo muito novo aí para quem está no primeiro semestre, tá? Mas se você parar, ter uma certa calma, tentar relacionar as coisas, vocês conseguem discernir as funções de tudo, tá? Vocês querem que volte aí um pouco em alguma coisa? Voltar aí na questão do osso, da medula, do crescimento ósseo? Convido de novo vocês lerem, né, aprofundadamente como funciona esse crescimento. E eu acho que é isso. Já passou aqui 1 hora e quase 2 horas aqui conversando. Já me Até o pessoal, até o pessoal já vocês estão vivos. cansou aí. Mas é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, falem no grupo também, que é importante, ou até mesmo no privado de qualquer um dos nossos monitores, que a gente está apto para responder vocês. Isso. Quem me perguntou mesmo? Maria Clara, os osteoblastos. Pronto, Maria Clara deu uma melhor definição para o que é osteoblasto. O osteoblasto ele fica na periferia aqui de um osso. Eu acho que com essa palavra aí de Maria, acho que melhor exemplifica aí para todo mundo tentar observar e reconhecer um osteoblasto, tá? Isso, mas ele fica mais na periferia. Mas é isso, galera. Tentem formular aí o tridimensional na mente de vocês. Todo mundo aqui já passou por essas dúvidas. E eu sei que não é fácil, é muito conteúdo. Vocês têm outras disciplinas, às vezes não gostam da histologia. Enfim. Deu para aprender alguma coisa aí, deu para matar algumas coisas. Espero que tenha ajudado minimamente vocês em alguma coisa. Ok. Tá? E de novo, a gente deu um foco aqui, mais o que vai cair na prova, algo mais superficial. Mas quem quiser conversar aí mais aprofundadamente sobre biologia celular, sobre química disso daí, a fisiologia, tá? Eu, Jailton e os outros monitores estão abertos a questionamentos, tá bem? Então é isso. Leiam o livro, leiam resumos, visualizem as lâminas, assistam outras aulas se quiserem. Acho que dá para manter aí. Então tá, acho que vamos finalizar por aqui. Jailton, tem mais alguma mensagem para os meninos? Nada mais, Fernando. Só mesmo o que eu havia dito anteriormente. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana e bons estudos para vocês, viu? Até logo.